soul has no limitation. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje com o quarto áudio e vídeo do nosso curso Viagem Astral. E a música tocada é a Sanchez Love for Amitabha, do Oliver Shunt. Opa, né? Em tese agora era para estar no trabalho, mas o servidor lá deu problema e todos foram mandados embora, né? A gente não vai ter a maldade de pensar que os mentores desligaram tudo para a RVA funcionar. Isso seria maldoso, né? Seria mais obsessor do que, enfim, de amparador. Mas vamos lá. Amigos da RVA, hoje com o nosso quarto áudio do curso avançado, nós estamos inovando, inovação, né? Estamos tentando aqui, tô meio perdido aqui com a tela cheia de troço aqui funcionando, mas é isso, né? Vamos lá,
Vamos tentar. A gente vai ver assim. A gente está ainda em adaptação. Vão ter muitas melhoras, mas os cursos e possivelmente os próximos palestras, os próximos projetos vão vir com imagem. Dá um trabalho miserável, né? Vai ficar bonitinho, mas vale a pena. O projeto ganha uma dimensão maior será, enfim, um projeto imagens que a gente está mantendo. Essa ideia já vem antiga, a gente sempre fez imagens, sempre brincou, mas até a gente ligar o funcionamento prático com o clique que tem que fazer, a possibilidade de uso, aí tem um processo meio baiano, aí demora um cadinho. As coisas mais simples às vezes são as mais difíceis de serem vistas, né? Então, eu pensava que isso não é tão simples assim, mas a gente vai devagarzinho. O projeto, a partir do áudio de hoje, pelo menos o curso avançado, ele vai ser com imagem e com áudio. Fica mais fácil a explicação, a compreensão, até mais divertido e instrutivo em todos os sentidos. Porém, a gente também vai disponibilizar o MP3, porque a gente sabe que tem pessoas com dificuldades visuais, que o vídeo não adianta de nada. Tem pessoas que gostam de copiar para ouvir no carro, para ouvir em casa. Tem pessoas com problema de conexão na internet, com computador sem os plugins necessários. Então a gente pensou um pouquinho nisso. Vamos inovando devagar, né? Então um passo de cada vez. Sempre que quando aparecer uma imagem, eu vou tentar mais ou menos descrevê-la, para que aquele que só esteja ouvindo pelo menos tenha uma noção básica do que estamos falando. É um processo meio que manual, vou clicando aqui e tal, mas vai funcionando, né? A gente vai falar em tópicos. Essa ideia do projeto Imagem do IVA, que a gente está começando, ela veio de um projeto do Américo. Américo é um palestrante espírita. Estava todo dia distraído, aí assisti uma entrevista, mandei um e-mail para ele. Ele tem um projeto de várias imagens já feitas com desenhistas profissionais. É muito caro manter esse projeto, porque ele precisa ter custos, então ele faz livros. Aí ele está pensando na proposta que eu fiz, que foi, como a gente tem um certo acesso, a gente divulgar, ajudar mesmo no projeto dele poder falar desse projeto. Eu vou mostrar as imagens, vou falar, isso é uma imagem do projeto tal, feito para tal livro, e quem quiser adquirir dessa forma. Nós basicamente não vendemos, né? O nosso projeto é gratuito, mas como são parcerias, no sentido de a gente poder utilizar um material tão rico e passar adiante esse material, ajudando os ouvintes, as pessoas que buscam informações na RVA, também ajudando o desenhista, também ajudando o próprio projeto dele a crescer, e também conseguindo voltar talvez um pouco desse valor que ele teve, que ele colocou, né? Enfim, vamos lá, a gente vai falar em tópicos e a gente vai ter como tema o seguinte hoje: as potencialidades da consciência encarnada, quer dizer, do corpo astral em referência ao corpo físico. A gente vai fazer uma comparação. A diferença entre o local e a sua capacidade energética, consciencial. Esse vai ser um tema. Esse tema é importante para a abertura de lucidez, né? Do como estamos, e a dificuldade na lucidez também nesse sentido. Porque é tão difícil às vezes esta compreensão. A gente vai ter também experiências fora do corpo induzidas por situações traumáticas, acidentes, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso, que a gente tem algumas pessoas que entram em contato, que têm certas dificuldades nesse sentido, sempre nos pedem para fazer um áudio. Então, como é um tema muito extenso, que merece, então a gente vai dar uma pequena introdução aqui no curso avançado. Mais para frente, nós, quem sabe, não façamos um trabalho. Vai ter a vontade, a força da consciência. Importante esse tema, né? Vamos lá. Tem mais um monte de tópicos que a gente vai falando no caminho, no processo, né? E vamos começar falando a potencialidade da consciência, né? Entrar na carne é uma aventura e tanta. A partir de agora, esse áudio, diferentemente, o outro áudio passado, o áudio 3, a gente brincou um pouco mais e puxou um pouco o pé para lucidez e também
para a percepção espiritual, abertura de lucidez, de sintonia, de conexão. Esse áudio faz um pouco disso, mas muito mais de técnica, de conhecimento. Então a gente vai mesclando, não dá para fazer. Então, além da inovação dos áudios ou imagem, a gente não sabe ainda como vai ficar o tamanho disso, tal, mas vamos embora testar vale a pena. Se der errado, a gente volta pro áudio. Não tem problema nenhum, rapaz. Tranquilo, sem estresse. Entrar nessa carne aqui, né? Entrar é uma aventura, um processo estranho para a consciência, né? Que se a gente observar por esse ângulo. Como exemplo, eu vou dizer assim, digamos que você agora está lá no mundo espiritual, bonitinho, fofo, maravilhoso, eu sou seu mentor agora, tô só brincando, né? Aí eu vou falar com você, olha que coisa fofa, a gente está lá no plano, né? Numa colônia de processo de reencarnação, ou mesmo um local que já tenha isso, lá nós estamos, e começamos a planejar a sua ida para a dimensão mais densa. Ó, você vai ser feio, você vai ser tal, brincando, esse planejamento depende do DNA, eu estou brincando, mas com objetivos então, de a gente vai ter, você vai apagar a sua consciência, né? E vai poder mais ou menos recomeçar no lugar onde você só vai contar com seus conhecimentos internos já existentes. Eu vou estar daqui sempre intuindo, meu amigo, vai se lascar, vem para cá, filhinho, papaizinho, para cá, mamãe. Então eu vou estar sempre tentando trazer você para lá, né? Vai descansar um pouco, isso é coisa de obsessor, para do mundo a trabalhar devagarzinho, então. E você vai carregar os conhecimentos inatos, honra, se tiver, amor, sempre tem um cadinho cada um de nós, jeito de ver as coisas, mas também vão vir, além dessas coisas boas, a raiva, o ódio, o desequilíbrio, o ciúme, a inveja, enfim, o orgulho, todos os seus processos espirituais vão estar contigo e vão te, de certa forma, mesmo vocês não lembrando de nada, apagando a consciência, vão te guiar. E juntos a gente começa a programar isso. Aí então eu te falo, seus atributos de pensar rápido, de voar, de transfiguração que existe aqui, as lembranças de outra vida, o propósito da gente, né? Nós somos sua família, né? E que você tanto ama, e a gente se conhece há milênios de companheirismo, de idas e vindas na Terra. Esse amor fora do normal você também não vai lembrar. Não vai ser, às vezes vai dar aquela saudade, você não sabe de que é de mim, viu, pai? É de pai aqui. Ou aquela pessoa, você vai nascer com pessoas, sei lá, estou falando mais difíceis, ou pessoas que você não conhece, ou pessoas que você já conhece, ou então com aquele inimigo, com o intuito de aprender, de melhorar, de passar por situações específicas. Agora, tome cuidado com esses pontos, né? Que eu estou falando. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui que é a seguinte. Eu te coloco então para encarnar. Só que eu estou conversando agora com você como se fosse no corpo físico. Eu contigo. Vamos diminuir mais essa visão agora. Olha que engraçado. Você agora vai encarnar em um corpo diferente do corpo físico. Digamos que o corpo físico seja uma coisa boa, espiritual, como o corpo astral é. Aí eu te coloco no escafandro, em vez de te mandar como um mentor lá te mandou para o físico, agora eu vou lhe mandar para o mar. Você vai se acabar no mar agora. Ao entrar no mar, você vai se esquecer, né? Eu vou estar lhe ajudando, você não vai se lembrar mais de mim aqui do corpo físico. E você vai encontrar uma família de escafandristas também. Todos eles entraram no escafandro que eles acham que estão no mar, que são de lá, né? Eles respiram o balão de oxigênio e acham isso perfeitamente normal. Eles usam tipo um tanque, né? Carregam. Eles ficam mais lentos quem entra nesse corpo ao entrar no mar, né? E vive mais denso também. Vive sob uma pressão incrível. Às vezes, nesse lugar para onde você vai ter tempestades horríveis por lá, horas difíceis mesmo, né? Você não vai lembrar de nada, né? Não vai sequer lembrar que quando era aqui no corpo físico você podia correr fofo desse jeito que você tá, oh meu Deus do céu, né? Não vai lembrar sequer que tem a gente, a sua família aqui física. Você não vai lembrar também das facilidades que você tinha. Não vai lembrar, você não vai lembrar inclusive,
Você vai achar que é normal respirar com aquele tanque lá, mas você tinha um pulmão, ó, que coisa mais leve, bonita, que corpo leve, né? Corpo físico evoluído. Então, nesse processo, você também não vai poder mais pular. Lá vai caminhar lentamente. Eu estou te explicando como é a sua encarnação agora. Não vai pensar com a mesma velocidade que você pensa aqui, né? Aqui, né? Desse jeitinho. Lá também, você não vai poder olhar o horizonte da forma como você vê aqui. É um pouco limitado, porque às vezes dá para ver um pouco mais quando a energia do ambiente está melhor, não sobe muita areia, mas normalmente a areia sobe por causa das tempestades do local onde a gente vive. Nem sequer vai poder conhecer a luz do sol direito. Só vai ver uns raiozinhos passando pela água. Algumas pessoas, alguns escafandristas que moram lá, acreditam que existem humanos além daqui, espíritos, né, pessoas. Tem alguns que dizem até que tem quem psicografe carta de humanos. São doidos, né? Algumas vezes coisas estranhas no céu, discos voadores, parecem barcos passando lá no topo da água. Dizem ser seres de outros lugares e até acreditam nisso. E tem aqueles que acreditam que possam fazer viagem astral, ou digamos viagem material, que é sair do escafandro, da densidade da pressão da água e ir na leveza do corpo que supostamente existe dentro de um escafandro, um corpo mais leve, que possa ir lá nesse lugar mais sutil, porque, né, coisa mais doida, né? Esse seria mais ou menos um paralelo, uma comparação, claro, tosca, pálida, medíocre, porém bem engraçada e mais ou menos parecida com o que temos em relação ao corpo astral e a nossa visão em relação à espiritualidade. Nossas potencialidades nesse momento físico estão um pouco limitadas. Não estão tanto, mas estão. Em comparação com o escafandro, né, nosso corpo, é um negócio um pouco tenso, né? A gente vai falar agora das potencialidades do corpo astral. Olha que coisa maravilhosa. Você saiu do escafandro e foi para o corpo astral, né? A gente tem uma noção do quão isso é importante, né? Só vamos começar, né? Só para começar, a gente vai falar um pouquinho do paracérebro, que é o órgão que existe claro, no corpo espiritual. Tá? Nós não vamos comparar o cérebro do escafandro com o do corpo, e muito menos, né, a gente vai comparar o do corpo com o do corpo astral, o corpo físico com o do corpo astral, né? Seria mais ou menos assim, né? A comparação do corpo físico, né, seria uma coisa assim desse tipo, né, para começar com aquele corpo astral lá bonitão que a gente está vendo aqui. E outra coisa, o cérebro físico não traz somente o nosso conhecimento quando você pessoa entra no corpo, né? Você traz também um pouco do DNA dos nossos pais, as limitações ou não, de acordo com a mistura entre o DNA do pai e da mãe. Já no corpo astral, o paracérebro, ou seja, quando você retorna, ele não sofre com a limitação genética, que inclusive muda de acordo com o corpo que entramos. Toda vez que você entra num corpo físico que precisa voltar, você carrega ali, além dos conhecimentos inatos que vem com você, que vai fazer parte da sua personalidade, um pouquinho da genética, né? Que aquelas tendências para lá e para cá, não mexe, balança um pouquinho para um lado físico e também um pouco para o instinto, né? É bem menos perecível quando a gente volta. O nosso paracérebro, nosso processo espiritual, ele se mantém, se sustenta, o mecanismo que é multimilenar, multiexistencial, do renascimento em inúmeros corpos. E aí dá para perceber a nossa real capacidade de pensar estando lá no corpo astral, né? O paracérebro, a nossa capacidade lá fora é tremenda. Por exemplo, a gente vai mostrar mais para frente a capacidade de autotransfiguração, que é quando um espírito, por um motivo seja de equilíbrio, com intenção mesmo de ajudar, às vezes mentores se transformam em algum tipo de luz ou visão de proteção, né, que assuste, mas normalmente a autotransfiguração acontece mais quando a pessoa está acanhada, ela muda a aparência por algum motivo, um processo de desequilíbrio mental,
ou de um espírito desequilibrado, como essa imagem que nós estamos vendo aqui. Um fofinho aqui tentando atacar o projetor, aí tem uma imagem de um amparador aqui, né, em forma egípcia, que o projetor não vê, né, como a gente sempre fala, ele não está aqui, ele se mantém, está com o pijaminha dele aqui, e joga energia no fofinho, chega para lá, papai, né, não quero brigar não, tenta ajudar até, né, que é a visão que a gente sempre passa. Só pela simples vontade, simplesmente é um processo, a transfiguração nesse sentido é um processo mental que a aparência se modifica totalmente. Não é só um processo consciente, inconscientemente também acontece, como a gente falou, no processo de desequilíbrio. Como a gente vê aqui, aquele exemplo que a gente falou, a gente vai falar mais disso na frente, mas assim, a pessoa foi dormindo sem roupa, ou com roupa íntima, ou de uma forma que, ou ela estava com uma roupa normal, foi para um ambiente, mesmo inconsciente, um ambiente que aquela roupa não era adequada, ela automaticamente faz a autotransfiguração, ela plasma, né, pela capacidade mental em que essa matéria aqui, nesse plano, ela mais facilmente é moldada, a depender da frequência específica que esteja. As primeiras frequências dimensionais, principalmente a primeira e a segunda, são mais difíceis de plasmar, porque a matéria ainda se aproxima da densidade da crosta, da troposfera, né? da parte mais densa que nós estamos, a física. Então, a partir da segunda, mais para cima, terceira em cima, a plasmagem já é muito mais fácil. Inclusive, na segunda e terceira, os próprios espíritos mesmo se plasmam facilmente. Inclusive, as maioria das projeções acontecem na segunda dimensão, não são nem só na primeira. Que a primeira a pessoa tem a densidade é tão grande que é difícil abrir a lucidez lá, por isso que normalmente os trabalhos até acontecem na segunda frequência, que é onde ficam só mais, não tem encarnado, só desencarnado, né? Sem contar que a gente, aos poucos, a gente vai se aproximando mais das frequências mentais, né? Com a expansão da consciência no corpo astral, né? Quando eu estou tentando mostrar um pouquinho da expansão nesse sentido também consciencial, que a gente vai falar um pouco disso já para eu não ir pulando o áudio todo aqui. Eu já vou pulando, não percebo nada. Não é à toa que a gente estando num corpo melhor, nesse caso, o equilíbrio das plasmagens, no caso de uma frequência melhor, são mais fáceis. Nossas emoções também se equilibram mais, os sentimentos são elevados. Só que aí, como não temos ainda muito equilíbrio disso tudo aqui, muitos se perdem nessa injeção de emoção, transformando pequenos sentimentos em grandes emoções ou grandes desequilíbrios, às vezes como ódio, e também o amor se eleva. Nesse caso, aí acontecem as autotransfigurações doentias, né? A gente vai falar da vontade já, que é também um fator importantíssimo para a experiência fora do corpo, né? Que a gente vai, por isso que deixamos esse tópico por último, separadamente, para ajudar nesse incentivo. A memória é muito maior quando fora do corpo. A gente lembra, eu estou falando um pouquinho de todo o processo do corpo, das potencialidades do corpo astral. Então, vontade, autotransfiguração, memorização. Eu vou falar um pouco de memória. Quando você está fora do corpo, a memória é infinitamente sem comparação com o corpo físico. A gente lembra de caminhos que não sabe como é que eu sabia aquele caminho? Eu voei para um canto, voei para o outro, agora não sei nem sequer o que é aquilo, né? A gente lembra de pessoas, nome de pessoas, de situações, lembranças de locais de vida passada. Às vezes a gente expande tanta consciência que nem tem mais aquela sensação de estar projetado. Simplesmente faz parte do corpo. Inclusive é assim, estranho voltar para o corpo. Vou voltar, tal. Na verdade, nós somos seres espirituais muito antes de sermos seres físicos. Aqui é uma passagem, né? A gente não é daqui. Logo, esse pensamento que existe, é engraçado isso. A pessoa tem aquele pensamento, poxa, hoje eu consegui sair do corpo, né? É uma interpretação relativamente infantil. Porque é como uma coisa que um menino consegue vencer no videogame, fica feliz. A sua consciência ali está limitada àquela visão. Ele não tem noção, nada além daquilo. O inibidor, o cérebro, ele amortece a visão, a percepção. Então a gente fica como projetor, né? Bebezinhos fofos, né? Pequenininhos,
naquele processo ali natural, como esse menininho aqui que eu vou pôr, ó, que bonitinho, né? de se achando importante, sei sair do corpo, eu consigo. Só que às vezes, quando a gente pensa que está lúcido, a lucidez é algo engraçado, né? A lucidez. Quando o cérebro físico lembra de algo, né, a gente pensa, poxa, legal, estava fora do corpo, que legal. Quando a gente lembra de uma experiência, é sinal que por algum motivo nós conseguimos fazer ou trazer as rememorações para o cérebro físico, ou fazer ele conseguir captar as frequências elevadas do plano astral. Ele captou a sutilidade do armazenamento que pode existir no cérebro do corpo espiritual. O cérebro físico, para fazer isso, é preciso treino, e nem sempre ele faz. Bem pouco. Os pesquisadores da projeção acreditam que a projeção muito lúcida tem, em média, 40% da lembrança que você tem. Divisão de... E muitas dessas visões são interpretações. Por exemplo, é muito normal você ver um espírito que lhe foi legal, que passou, ou qualquer coisa, e você transferir a imagem dele para alguém. Tem muita gente que chega para mim, às vezes, fala, poxa, eu sonhei contigo. Você estava lá fora do corpo e me salvou, tal. Só que às vezes eu acho que por fazer esses áudios, a gente sai do corpo, se encontra com alguns espíritos, e como a referência daquela pessoa na nossa compreensão de interpretação cerebral, quando volta para o corpinho, né? Você teve a experiência lá fora, encontrou com alguém. Quando você volta, o seu cérebro interpreta que aquela pessoa que você viu, que não é, quase nunca é. Alguns momentos sim, não vamos ser pessimistas sempre, de quebrar o gelo. Não, eu não sei, com Chico de Assis. Em alguns casos, em grande lucidez, se lembra bem, né, você tem uma percepção legal disso, principalmente quando alguém está do lado fala o nome da pessoa, aí fica mais fácil você realmente ter certeza. Mas quando a imagem está atribuída sem ligação mais de externa, pode acontecer de que você tenha interpretado assim, né? Não quer dizer que seja aquela pessoa. É certeza, inclusive, que as experiências mais lúcidas nós simplesmente não lembramos. É certeza. Quanto mais lúcido você está fora do corpo, mais difícil é lembrar. Sequer às vezes lembrar é possível. Olha que engraçado. A gente busca tanto lucidez, e só dá para lembrar de uma pequena parte mais densa. Porque as experiências mesmo em dimensões mais altas e até mentais, elas são muito difíceis de serem lembradas. Por quê? Né? Frequência cerebral, frequência dimensional, frequência energética diferente. Então a gente fala assim, eu não lembro das minhas experiências porque elas são tão evoluídas, tão sutis, que esse corpo limitado aqui, ó, tá barrigudo, não tem capacidade de captar as frequências que eu ando. Eu ando muito alto, eu sou humilde. Então é uma coisa engraçada. A pessoa às vezes está estudando, às vezes já está até numa frequência legal, saindo do corpo, já está até lúcida lá fora, em alguns pontos, mas ela sabe, ela olha e fala, ó, coitado desse corpo feio meu, ó, bichinho, tô olhando para ele aqui, olhando pro corpo. Não vai lembrar, vou voltar essa imagem aqui, ó. Olha pro corpo, ó. Tá dormindo ali, bichinho. Vai lembrar não quando eu voltar, meu Deus do céu. Então é assim, é a visão. A capacidade da lembrança espiritual é fantástica fora do corpo, inimaginável. Sim, digamos assim, a capacidade de armazenamento do corpo astral, do cérebro, ou do corpo mental. Mas vamos falar do corpo astral porque a gente consegue estudar pelo menos um pouquinho mais. O outro é muito sutil, muito... dá nem para falar, né? Se em uma vida a gente já grava tanta coisa, estuda, né? Faz cursos, imagine em 100 vidas. Mas se agora eu te desse conhecimento de 100 vidas, né? Uma vida tem 100 anos, tal, você tira 10 mil anos de reencarnação. Só que é mais, né? Porque o intervalo é um pouco maior. Mas digamos que eu te desse agora 10 mil anos de vivência, de lembranças. Olha só, a experiência que você não ia ter, a visão da vida que você não ia ter, e o cérebro pudesse armazenar e processar todas essas visões, as pessoas com quem você conviveu, numa velocidade fantástica, administrar todo o conhecimento. Essa é a nossa consciência no corpo astral. É como ela consegue atuar
Nem sempre se lembra até em corpo astral. Tem em alguns momentos que, por necessidade de aprendizado e até de não conseguir administrar isso tudo, magneticamente nós não conseguimos lembrar, por ajuda dos mentores que nos dão esse presente. Nem sempre é bom lembrar das coisas, na toa que a gente esquece. Pergunta: o corpo astral é limitado? Com certeza, é limitado em relação ao corpo físico, ao corpo mental, perdão. Em relação ao corpo mental é incomparavelmente, né, superior. Agora, em relação ao corpo físico, ele é muito melhor. O corpo astral, não usamos, como diz a ciência, né, lá no corpo astral, que diz que a gente só usa 10% da nossa capacidade intelectual, né? Lá, com certeza, isso aí é uma frequência que vai saber, né? Uma porcentagem que vai saber. O corpo astral lá tem campos de força, também tem centros de força, a depender da situação do espírito. Tem aura, pelo menos uma aura mais extensa, enquanto mantém as energias mais densas no processo de reencarnação e acesso às dimensões mais densas. Inclusive o caso da segunda morte, como a gente falou no curso intermediário. Segundo algumas pesquisas, eu não sei quem foi que fez essa pesquisa, foram cientistas baianos desocupados, né, que o corpo astral tem peso, certo? E que um corpo astral de um projetor, né, que nesse caso não importa se ele é gordo ou é magro, pesa a média 70 gramas. Hipótese essa criada pelos pesquisadores da projeciologia, ou seja, ele tem volume, tem massa e tem densidade, sofre, claro, mais ou menos as leis de reação e de mudança dessa mesma massa de acordo com a frequência dimensional que está. Da onde veio essa informação? Quem pesou? Não sei, mas informação sendo passada adiante para a gente pesquisar, né? Chega lá do lado de fora, procura uma balança, vai ver o que dá. Vamos mudar um pouquinho para ectoplasmia ou ectoplasma, forma pensamento inteligente e outros tipos. A gente sempre vai dar uma aprofundada, lembrando que cada tópico desse dá um áudio inteiro. É difícil ficar, né? A gente já está aqui com quanto tempo de áudio, não dá para saber. Daqui a pouco eu vejo. Mudei o sistema todo aqui, estou todo perdido. Então a gente agora vai fazer um processo. Essa imagem aqui agora, por exemplo, é uma autotransfiguração. Essa moça que ficou parada aqui um tempão, né? É em si também uma imagem de autotransfiguração. Nas autotransfigurações são possíveis. Uma pessoa, autotransfiguração é a capacidade da pessoa modificar a sua aparência totalmente. É uma plasmagem, como se você pegasse uma massinha de modelaço e acontece imediatamente. Quem controla isso? Pensamento. Moldando energia. Pensamento, energia, lembra que a gente falou energia imanente? A consciência transforma aquilo para esse tipo específico de energia que molda a sua aparência de acordo com a sua vontade ou até o desequilíbrio, no caso a vontade inconsciente, ou na falta de mantenimento mesmo dessa aparência. Tem gente que cresce, fica grande, tem espírito no plano astral que fica enorme, né? Uma vez eu tomei já tomei um bando de soco, briga na época, mas realmente de vez em quando ainda acontece, mas com menos frequência, que eu não brigo mais, né? Mas já briguei muito até aprender, né? Eu tomei um soco que era o cara era maior que esse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto aqui. Isso aqui eu vou mostrar já já. Isso é uma autotransfiguração, né? Também de espíritos que existem lá nas frequências mais baixas. Usam essa aparência com um intuito bem inteligente, inclusive, amedrontar. Se a maioria das pessoas que saem dos seus corpos estão inconscientes, essa aparência funciona que é uma maravilha. Parece um troço desse aqui. Você corre que não para mais. Aí vai ficar indo e voa esse troço, né? Então, às vezes você pegar um cara desse aí, você voar uns 10 metros, né? Eu encarava. Eu era corajoso. Se o capeta na frente, eu ia encarar macho. Fora do corpo era macho. No corpo tem medo até de muriçoca. Eu tô brincando, não brigo não façam isso, né? Sempre levo na brincadeira, na amizade, bate aquele papo e aí tal. Às vezes não dá pra bater papo, toma só uma dentadinha, besteira. Tô brincando, vamos? Normal. Tem a mudança facial, né? Onde muda totalmente a imagem do espírito, consegue modificar totalmente a sua aparência, fazendo passar por pessoas da família para nos pegar. Ou para nos enganar. Como acontece muito, a transfiguração em casa, em o espírito
inteligente, ou dentro do padrão de inteligência ali, né? Eles se fazem passar por alguém da família com o intuito de nos desequilibrar. Esse caso, né, aconteceu comigo, já contei aquela história da minha mãe. Mentor faz isso até um certo ponto com o intuito de ajudar, né, ou inibir alguma presença. Tem a elongação, que é usado quando uma parte do corpo astral é alongada. Tinha algumas imagenzinhas aqui, mas eu ficou em Salvador. Eu tinha um monte de imagem, eu vou trazer para o projeto. A zoantropia, que é usado normalmente, é quando os espíritos tomam forma de animal. Lobo, leão, normalmente bicho mais que amedronta mais, é mais bravo. É usado normalmente por hipnotizadores astrais ou assediadores que passam a sugestão através do medo, da força brutal, da aparência, se transformam, como esse gárgula que a gente está vendo aí, se transformam em animais, monstros, dragões, vampiros, Chuck, e aí vai, Fred Krueger, como o caso desse ser bonitinho, ó, fofinho. Né? Aí as pessoas se meio que com opção, né? Como todo mundo faz, se tipo a gente nesse mundo aqui agora as pessoas tivessem que assustar umas às outras para poder ganhar dinheiro, ou ia ser um bicho mais feio que o outro aqui. Então é um processo de segmento. Como é algo que acontece com frequência lá, em que a força às vezes da imposição, digamos, psicológica existe, então um começa a seguir mais ou menos o outro por falta de opção, ou faz ou se lasca, é uma sobrevivência naquela frequência. A transfiguração do corpo astral faz com que os espíritos, as pessoas, mesmo inconscientes ou não, no caso inconsciente, até enfermos, no caso desse aqui, ó, essa criança aqui, ele pode ser um enfermo, que doente, ficou inconsciente da sua situação, porque entrou num processo de dementalização, de monodeísmo, né, só conseguia ver aquilo. Percebendo, ele começou aos poucos até ficar um pouco mais nervoso e cria, num processo inconsciente, uma aparência um pouco mais deformada. A gente vai ver alguma situação aqui. Vou botar umas imagens do livro do Wagner Borges. Até já botei outras ali. É desenho de Glória Costa, do Viagem Espiritual 2, esse livro. Aqui a gente tem uma sequência que às vezes eu mostro numa palestra, quando eu fazia um tempo atrás, né? De uma projetora. Ela sai do corpo. Aqui a gente tem um exemplo bem claro, só que a imagem aqui está fora de foco. Você botou a imagem ao contrário. Vamos aqui, ó. Essa aqui é a primeira. O amparador, que aqui está com a figura mais ou menos do Ramatiz, porque está aqui com a imagem da fraternidade, da cruz e do triângulo, né? Eles se vestem mais ou menos assim. São Rastafaris, né? Aí a primeira aparência, né? Ele vem e ajuda, tira a projetora do corpo, né, com o intuito de fazê-la ajudar um espírito que tá um suicida em específico. Esse suicida tá aqui. Ele tira, ele ajuda. Agora eu não pense que ele tirou ela não. Vou voltar aqui. Ela fez as práticas, ela estudou, ela se dedica, ela tem força de vontade, é uma pessoa equilibrada, ela ouviu os cursos, ouviu os áudios, ela lê o livro. Então, uma pessoa que busca estudar. Aí feitou, se conectou. O mentor, sabendo da disponibilidade, estou fazendo essa limpeza energética mental, né? Da disponibilidade dela, ele veio. Esse cara aqui, então, trouxe aqui um irmãozinho para ser ajudado, um fofinho, né? Coitado, se suicidou. O que aconteceu? O corpo entrou em putrefação, né? O corpo físico, porque ficou preso no corpo, o corpo astral. A imagem do corpo ficou refletida no seu estado mental desequilibrado e ele continua nessa forma maravilhosa, vendo os vermes, os ossos, as carnes e sangue caindo para todo lado. E um cheiro que já imagina, né? Então o processo de desequilíbrio dessa criatura é fora do céu. Ele é uma criatura ruim, é só um suicida que precisa de ajuda. É um processo também de transfiguração inconsciente. Só que, como todo mundo nesse é filho de Deus, ela, uma projetora preparada, amorosa, raríssima, porque não corre, está acostumada, só pensa em ajudar, tem um amor fraternal, se cuida, ter paciente no dia a dia. Então ela vai dar um abraço. Só que esse cara aqui, ó, ele também é filho de Deus, né? Aí o que acontece? Esse mentor dele aqui, tá vendo que tá vendo uma energia verdinha em direção a ele, né?
energia de cura. Esse mentor, as imagens são meramente, claro, ilustrativas, é um mentor mais ligado ao oriental, mas ela vai dar um abraço, ela pode um amparo, tá vendo aí? Essa energia que vem desse mentor é de equilíbrio, ele ajuda a equilibrar a projetora, porque conhece a energia dela. Esse ajuda com energias que especificamente ele precisa, porque ele conhece a necessidade do seu tutelado. De cima, olha o amparo múltiplo. Vem energias para os três, um equilibrando ele, outro equilibrando os dois e outro ela. E a energia que é feita aqui se complementa com o corpo físico dela, que também entra em harmonia com tudo que está acontecendo aqui. Aí, depois desse processo do abraço, ele adormece. E quando ele apaga a consciência dele, por causa que ele só estava deformado por causa da plasmagem inconsciente da sua cabecinha aqui, né? E aí o corpo dele apagou e automaticamente os mentores equilibradamente conseguem recompor a aparência dele. Por que só? Porque a vontade desse ser aqui, ninguém pode ir contra. O que ele quer para ele é isso aqui. E os mentores, entendendo que não adianta mudar, respeitam isso, o desequilíbrio. Aí então, esse é um processo de amparo. Ele é levado, tá vendo a mesma energia de cura aqui? Ela agora está livre, se ela quiser voltar para o corpo, quiser dar uma passeadinha. Ele agora, não pense que ela está vendo os mentores, não está, ela só vê ele. Aí é que complica, né? Você chegar no teu quarto, você levanta no teu quarto. Quando levanta, tá esse troço lá dentro, meu amigo, sai para lá, jacaré, né? Corre meia volta, corre, saída pela esquerda, né? Então ela fica agora livre, ela pode sair, ela tá limpa, a energia tá azulzinha, tá vendo? Mais calmo, o corpo com energia de amparo também que ela teve. Então aqui ela tem ajuda geral. As formas de pensamento são inteligentes às vezes, como a gente já falou em outros áudios. Mentores também criam junto essas formas de pensamentos, às vezes cidades extrafísicas inteiras, como arquitetos ou pedreiros energéticos ou universais ou cósmicos, né? É uma força mental fantástica. Eles conseguem criar barreiras impenetráveis por qualquer tipo de consciência. Vale afirmar que as formas de pensamentos, elas podem parecer perecíveis, mas não são. São tão fortes que não podem ser deterioradas ou qualquer coisa, algumas delas. A não ser por uma mente mais forte que a dos mentores, e eles não têm intenção, né? E não existe isso, pelo menos nos assediadores, que são presos somente àquelas dimensões, aquelas três primeiras, exatamente pela limitação natural das suas consciências. Um exemplo de criação, olha essa imagem aqui, do filme que está por sair, do filme Nosso Lar. Então vai sair agora em abril. A história de André Luiz. Esse é um ambulatório. Esse ambulatório é todo criado com tijolo mental. Olha que bonitinho. Né? Claro que aí é uma visualização do filme, mas é uma ideia, né? Aí aqui também, ó, essa é a capa do filme. A gente vê aqui André Luiz na frente do Nosso Lar, né? Baseado na obra de Chico Xavier, estreia 3 de setembro de 2010. Eu falei abril, né? Me esqueço. Não sei se é isso também não. Pode ser que já tenha até mudado. Aqui nós temos no Nosso Lar tinha histórias de tecnologia, né? De dardos que ficavam na frente para não deixar assediadores entrarem, e esses muros criados por plasmagens mentais fantásticas. Passa aí que eu quero ver, entre, né? E outras formas de pensamento podem parecer temporárias ou ilusórias, mas olhemos por um lado bem interessante. O que é real? O que você pega, um carro, dinheiro, por exemplo, o que parece espiritual para a gente parece ser totalmente... Um carro dura pouco. Falando mais profundamente, um plástico aqui, nesse planeta, uma garrafa de Coca-Cola velha, pode durar 400 anos na natureza, né? Depender se não for reciclável, não sei, e se vai acabar se decompondo. Há criações espirituais, como cidades como essa aí, Nosso Lar, que sozinhas, se não tivesse continuação mental, durariam milênios. Elas podem ser, inclusive, reorganizadas através de pensamento firme, reconstruídas ou reforçadas. Logo, o que é real, ilusão e temporário, né? Relativo, né? A gente percebe que o mundo espiritual, nesse sentido, é muito mais real que o nosso, porque é mais durável, né? O próprio corpo não sofre ação do DNA, no esquecimento, da limitação. As formas de pensamentos inteligentes dos mentores são fantásticas. Muitos ambientes espirituais têm vários quadros, imagens e visões de telas
guardadas e são plasmadas às vezes de seres que se movimentam e ficam ali por tempos, que não só na aparência, mas também no som. Mentores fazem isso e protegem o local, né? Eles às vezes criam até animais energéticos para inibir a presença. Por exemplo, os caboclos, os índios, eles plasmam constantemente cavalos espirituais para eles, ou até flechas espirituais que usam para defender os locais que trabalham se necessário, como casas espíritas, esotéricas, de umbanda, candomblé. Quem é que vai? Quem é o doido, meu amigo, de entrar no lugar com um índiozão lá na frente com um flechão? Vá, machão, vai lá tomar uma flechada no meio do peito. Esse cara não tem medo de ninguém, bicho. Os caras trabalham pelo bem, são guerreiros. Quem vai lá enfrentar o caboclão? Nem o capetão se mexe com um cara desse, né? Um exemplo aqui. Quem é que vai entrar no centro lá com um cara desse na porta? Entra que eu quero ver. Essa flecha aqui, ela vira fogo. Um exemplo de um grito de um índio, por exemplo, na frente de um projeto de defesa. Eles eram guerreiros na vida terrena e são muito mais no astral. Um dia a gente vai fazer um áudio sobre espíritos de caboclos, ereis, exus, preto velhos, padilhas. A gente já tem algumas visões, inclusive pessoais, algumas felizes. Tem um amigo nosso aqui que eu vou falar no último áudio do livro Iniciante na Viagem Astral. São trabalhadores fantásticos, humildes, que felizes pelo que fazem, nem sequer aparecem. Enfim, né? Vamos mudar o assunto agora, vamos falar de experiência fora do corpo induzida por experiências traumáticas, né? Experiência fora do corpo, a experiência de quase morte. Esse assunto a gente já falou, mas a gente vai dar uma pequena visão nisso pela quantidade de informação que estamos chegando. A gente vai criar um projeto devagar, com imagens, com estudo, com equilíbrio. Estamos estudando. Foi uma sugestão que já vem chegando há tempo. A Bianca, do nosso GVA do Fórum, também está participando da ideia, que vai ser sobre 2012. Não vou dizer qual é o segmento da nossa visão. Eu só estou dizendo que vai assistir esse projeto em breve. Nos cobrem, no bom sentido, com carinho. Ô, Salão, você quer? Tá devagar. Muita gente muda a sua visão após experiências como essa, né? O corpo chega perto, quando o corpo chega perto da morte ou é anestesiado, o corpo se liberta, o corpo astral. Em alguns casos a pessoa fica totalmente lúcida e acompanha todo o processo de desencarne ou mesmo de retorno, né? Da experiência quase morte mesmo, de encarne de outra pessoa, estou falando, não da mesma, não era experiência quase morte, era morte mesmo. É uma experiência, claro, totalmente involuntária. Ninguém quer quase morrer, né? A não ser que você esteja no processo de desequilíbrio, né? Comum também a doentes terminais, pois a energia vital vai ficando mais fraca e a pessoa começa a sair do corpo mais fácil. Ou começa no momento das cirurgias, das necessidades que passam, dos exames que precisam fazer, nas consultas, começa a sair mais e perceber tudo o que está acontecendo. O momento da morte física, da morte cerebral ou desativação do corpo humano ainda para a gente é muito traumático. A gente ainda está totalmente despreparado, até a gente fez um áudio sobre isso, sobre a morte. Tem várias ocorrências, tem vítimas de afogamento que assiste todo o processo de animação, pescador também que já relatou, nós temos já visões disso, pessoas que morreram durante o processo de trabalho no mar e voltaram basicamente, né? Indivíduos que tomaram choque, ficaram inconscientes após uma descarga elétrica, viram seu corpo voar longe com choque, percebeu tudo estando fora do corpo desse processo, né? Operários que sobreviveram de acidentes, tem relatos de pedreiros que caíram do andame e viram todo mundo indo lá, ele perfeita lucidez, motoristas e passageiros em estradas, é triste, né? Mas pessoas assistem totalmente o resgate. Tem um relato, não sei onde eu vi, mas de uma pessoa que acompanhou não só a retirada do seu corpo das ferragens que ela estava presa, como soube que sua irmã havia morrido, porque ela viu a irmã fora do corpo, consciente, chorando, e falava que ela percebia que o corpo da irmã tinha morrido, falava que morreu, não tinha jeito, mas ela sabia, e ela achava que tinha morrido também, né? Ela voltou, mas a irmã não. Para ela foi uma experiência muito forte, as duas vendo o corpo ao mesmo tempo, né? E tudo igual exatamente. Soldados feridos em campos de batalha, né? Acidentes de desmoronamento, em terremotos, em que as pessoas
ficam presas às vezes em escombros, e tem relatos de pessoas que saíam dali porque a consciência tem, num processo natural, ela se liberta. Tem um monte de casos. Normalmente isso acontece por doenças graves, até um parto mais complicado. Tem relatos de pessoas em estado profundo de coma, pessoas torturadas que viram seu corpo fora, saíram aquela prisão que estava da tortura e pararam de sofrer como se fossem retiradas, enxergavam a tortura da máquina física, ela estando fora da mesma. Suicídio, tentativas frustradas de suicídio, onde as pessoas viam o próprio corpo, imagens terríveis de energias de espíritos naquelas ruins, e após isso muitos desistiram da tentativa de fazer isso, sabendo que não ia acabar ali. Basicamente, minha filha, não ia a divindade ajudou, né? Mas não faça essa merda não, filho, vai se lascar, tá? Eu vou porque eu quero sofrer, não sabe o que está fazendo. Crises cardíacas, traumatismos, enfim, segundo pesquisas, há 3 tipos de experiências quase de mortes relatadas, né? Há 2, né? A terceira é misturada com a primeira e a segunda. A experiência que uma pessoa vê seu próprio corpo, só isso. E a experiência que a pessoa sai dali da sala, participa do cenário e tal. A terceira são as 2 juntas, quem tem a experiência completa. Ela, além de ver o corpo deitado, sai da sala também e interage com o mundo espiritual. Nesse seguinte, eu estou falando um pouco disso, porque tem muita gente que chega pra gente que diz que teve uma cirurgia e queria entender isso. Então é um processinho mais de compreensão nisso. E seriam alguns tópicos importantes que ficaram a desejar no curso avançado, ou no básico e no intermediário. Tem muita coisa a ser estudada, como sempre a gente fala. Cada dia a nossa visão melhora um pouquinho, não a minha, né? A da medicina, que já vê algo mais delicado, que somente, além desses fenômenos neurológicos, meu Deus, ou repercussão natural do cérebro. Até porque se o cérebro reage assim, não quer dizer propriamente dito que ele seja a causa. Porque tem gente que fala, não, a experiência quase-morte é um processo que acontece no interior do cérebro, na área X, que quando acontece há umas frequências. Lógico que há. E tem especificamente essa frequência, é um efeito da causa, que é o corpo espiritual controlando aquilo tudo. Se o órgão é uma máquina, a máquina responde ao comando. Se você vira o volante para um lado, a roda vira para onde? Para o mesmo lado. Então a gente está, há pouco tempo o homem inclusive achava que a Terra era quadrada e que inclusive a Terra era o centro do universo. Hoje a gente sabe o quanto isso é ridículo de se pensar. Em breve a gente vai estar pensando assim em relação a essas coisas espirituais aí. Com certeza. Vamos lá que nosso áudio daqui a pouco estoura aqui, o nosso vídeo, vídeo, ou vídeo imagem. Vamos falar da força da consciência, certo? Tinha essa imagenzinha que eu não mostrei aqui também, da pessoa que se vê assim também, vê um túnel, quando logo que tem um processo desse de quase morte, muita gente já vê um túnel, vai e depois volta. É uma frequência, uma abertura interdimensional. A pessoa vai para uma outra dimensão. A força da consciência. Esse tema pode parecer bobo, mas é fundamental. A gente deixou por último por um motivo simples. Muitos dizem assim, isso é para ajudar. É para ajudar esse tema. Para ajudar quem não consegue. Apesar do curso ser voltado a quem já sai do corpo, há muita gente que sai do corpo e depois não consegue mais. Amigo, você consegue tudo em que você acredita. Absolutamente. Só tome cuidado com aquilo que acredita, pois nosso cérebro, ele cria ligações tão fortes a ponto de a gente não ter mais volta às vezes. Pelo menos nessa vida. Então é importante saber colocar o conhecimento da forma como vai buscar de forma equilibrada. Nossa mente se aprisiona muito fácil. A gente não pode duvidar da capacidade dela nesse sentido. Eu estou falando isso porque tem muita gente que cria ligações místicas ou religiosas ou até visões traumáticas em relação a alguma coisa. E a mente ela é meio que ligada à religião. É como se fosse assim, você coloca uma coisa, se você não tomar cuidado ela não sai mais. E você só consegue ver aquilo. E também não faça disso uma muleta de autoconfiança, pois também você pode ficar preso no que parece liberdade demais. O equilíbrio é importante. Um exemplo que eu estou falando, a gente cria uma lealdade da ilógica, que também, por exemplo, você quando escolhe, é um exemplo feliz até, esse time de futebol. Se você torce para qual? Digamos que seu time agora está na 20ª divisão. Você vai continuar seguindo? Vai. Mesmo com dor, você vai seguir? Vai.
por quê? Não, porque eu. Porque não tem lógica nenhuma. É uma questão de você escolheu. Nunca diga à sua mente que tem que fazer uma coisa, pois ela vai fazer. Seu cérebro vai obedecer à sua consciência. E a consciência na espiritualidade ela é mais liberta. Só que o cérebro ele cria ligações de mudanças mais rapidamente. Faz com que no corpo às vezes seja irreversível. Ou essa reversão pode ser traumática, cheia de conflitos. É fortíssimo. Isso dá um áudio todo. Esse tema que eu estou tocando é um áudio inteiro. Por isso a gente nasce sempre, porque para a reprogramação desse cérebro, a gente vai criando ligações cerebrais, são mais ou menos gravadas por uma vida e nos mantemos nela. Aí vamos inconscientemente percebendo em cada vida o quanto temos que tomar cuidado com o que pensamos e o que criamos, porque aquelas coisas se perpetuam pelo menos naquela vida. E as ligações mentais, elas quando para o espiritual, você volta novamente no corpo, com o cérebro sem gravações, né? A memória ROM, né? Porque o corpo espiritual é a memória RAM, né? Gravou, ele sai, a coisa ruim sai, ele limpa de novo, fica com conhecimento, mas ele limpa a coisa da memória suja. O que eu quero dizer é que jamais se limite a algo. Você não precisa ser preso a nada. Isso não quer dizer que você será frio, que você não vai amar, não vai ser pegado, não. É a forma de pensar para sair do corpo mais fácil. Se você, por exemplo, tomar cuidado com exemplos que eu estou dando, você vai falar, não, eu sigo tal time. Eu sou de tal religião. É um tipo de visão que você tem sobre aquela mesma coisa. Uma crença como a nossa, por exemplo, capitalista, onde todo mundo, desde criancinha, trabalha que nem um desesperado para ganhar dinheiro no futuro a todo custo, senão, se você não vai ser ninguém, não ser ninguém nesse mundo é não ter dinheiro. Nosso atual momento. Então, tudo são segmentos mentais que precisam a gente ficar vigilante. Alguns são naturais, não dá para fugir. A gente vai equilibrado, vai tentando como trabalhar, tal, tem que ir, né? Pelo amor de Deus. Mas alguns outros, a liberdade mental é importante. Tem gente que perde a fé em si mesmo. E se você colocar no seu cérebro a visão de que você não consegue, você não vai conseguir e ponto final. Porque você é predominante nesse processo. Por isso que a força de vontade é fundamental. O que você acredita, tenha certeza, é o que você vai viver. É certo? Não necessariamente. Aí você pode pensar, então quer dizer que se eu acreditar muito em sair do corpo, eu vou ver só isso. Se você se limitar só a essa visão, vai sim. É por isso que a liberdade de visão, ela não traz você só para um lado. Analise. Pesquise, observe, se permita pensar, se permita observar sem o conceito do sim ou não. Mas espera aí, eu vou olhar isso aqui, não, espera aí, isso é legal, vou tentar, eu vou conseguir, porque é bom, percebi que é legal, né, de equilibrado. Sempre observe as plasmagens que a gente falou tanto começam na nossa mente. O equilíbrio é a chave de tudo, sem se conflitar, sem defender uma visão sem fundamentos, pisar no chão com firmeza, sabe, sem não criar a lógica da ilógica para defender somente uma visão que é pessoal. É porque às vezes uma massa inteira cega, a gente acaba indo no meio da bagunça, não percebe, na bagunça no sentido de não pejorativo, no meio da visão. Nós somos seres que viajamos entre dimensões. Você é um projetor que viaja entre dimensões, ou pelo menos vai viajar. E tem que tentar, na medida do possível, não ficar muito limitado por a maioria de nós somos assim. Estaremos limitados. A gente vai sempre estar limitando até um certo ponto para podermos ficar vigilantes. Se você acreditar que não vai conseguir sair do corpo, você não vai sair. E se conseguir, vai ser bem mais difícil. Tem gente que faz isso. Por isso eu estou falando. Se equilibrado, você coloca a vontade determinante, inquebrantável, nada te segura. Nada. Você não precisa nem de técnica, irmão, se tiver força. A técnica é importante, mas a força de vontade é uma alavanca que move o mundo. É deitar e sair papum. Deitar e sair. A força de vontade de uma alma determinada, bem equilibrada, com propósitos elevados, com visão legal, é basicamente infinita. A toda hora tem energias que ficam rondando, e elas estão soltas, energias boas e energias ruins, esperando alguém independente, além da sua vontade, se conectar com ela. São rádios enviadas por várias frequências mentais de consciências que existem em todo lugar, e de energias também. Quando você vibra na frequência, por
por exemplo, da força de vontade, da espiritualidade boa, você mexe no botãozinho da rádio certo e o clique da sintonia vem, amigo. A energia vem, que vem com tudo. Várias vezes, durante esse processo, deixa eu botar uma imagem mais para frente aqui, porque já passei um tempão aqui. Eu esqueço, acostumado com áudio. Várias vezes durante... eu estava às vezes lá quietinho, meditando, às vezes pensando em fazer uma técnica energética mesmo, com o intuito de natural de sair do corpo. Aí uma sugestão, uma força, aí vem aquela coisa, vontade de sair do corpo, uma vontade de sair. Aí em silêncio eu faço uma prece, entro em contato, me conecto, aí meu corpo gela, vira aquela energia, vontade. Eu percebo que o que mais conta, além da técnica, do conhecimento, é a força de vontade, porque ela é o que move tudo. É como se tivesse ligado uma tomada mesmo. Tudo é sintonia e força de vontade, num ponto exato, para gerar a sua liberdade com equilíbrio, num sentido espiritual mesmo. É muito maior que dar só uma saidinha astral e mental. A liberdade consciencial é alcançar o ponto X da nossa consciência, que nos dá mais força, não importa onde. A gente está terminando o áudio, hein? Yeah. O áudio-vídeo, né? Evoluiu. E não importa onde estamos, a gente sempre vibra numa força incrível quando tem força de vontade, capaz de mover qualquer coisa, qualquer barreira. Ela jamais pode ser usada para fins ruins, porque não é possível mesmo. A energia boa, ela só vibra de um lado bom mesmo. Não tem jeito. E vamos terminar nosso áudio-vídeo com uma pequena mensagem. Um ser que pensa, vibra coisas ruins, aproxima as energias do mesmo tipo. Um ser que vibra e pensa coisas boas, aproxima as energias de todo lado, de todo o universo, boa. Um ser que vibra somente para si, aproxima energias limitadas à sua consciência. Um ser que vibra por todos, entra na órbita de cada universozinho que assim também vibra em cada ponto estelar. Um ser que vibra baixo só pode ficar nas dimensões mais densas. Um ser que vibra alto pode voar ao infinito. Um ser sem vontade é uma luzinha apagadinha, menor que um simples vagalume. Um ser com força de vontade equilibrada é uma supernova, visto além das fronteiras das galáxias. Seja forte, acredite em si mesmo. Ilumine-se, ilumine-se, ilumine-se. E assim terminamos o nosso curso avançado, parte 4, nesse novo projeto com imagens. Muita luz.